Muito boa noite, hoje é 3 de janeiro de 2020. Nós estamos numa sexta-feira, né? Uma sexta-feira, a primeira sexta-feira de 2020 e o primeiro programa Atividade no ano 27 do Atividade, o primeiro programa ao vivo do novo ano, da nova década que começa. Então nós estamos aí com 19 horas e em ponto, 19 horas em ponto, temperatura de 26 graus centígrados aqui em Porto Alegre. E eu quero apresentar a nossa bancada que vai hoje debater os principais assuntos que fazem o noticiário da imprensa brasileira hoje no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, claro, em todo o mundo. Temos noticiário aí importante, não só aqui, mas fora daqui, que serão analisados, cada informação dessa será analisada pela nossa equipe de comentaristas. Cláudio Candiota, como é que foi a passagem do Ano Novo? Obrigado pela tua presença no primeiro programa ao vivo de 2020. Pois feliz Ano Novo para os nossos telespectadores e para os queridos amigos aqui da bancada. A passagem de ano foi tranquila. Vamos adiante, que mais otimista. 363, aliás, 64, porque o ano é bissexto. Ano bissexto, exatamente. Fevereiro 300, tem 29 dias. Vão ser 366 dias esse ano. E, não, estou otimista. Estou otimista porque basta não ter o PT no governo para a gente ser otimista. Já dormi bem, né? Pensar bem nas coisas. Não precisa muito mais. Não ter esquerda em algum governo, sempre que não tiver esquerda é bom. Já dá para um bom começo. Valdir Branquese, obrigado pela tua presença. Como é que foi a passagem em Camboriú? Balneário Camboriú foi excelente, né? Tirando o fato seguinte, que Balneário Camboriú está inviável. A vida em Balneário Camboriú, naquela região. Muita gente, né? Muita gente. Né? 2 milhões de pessoas na beira da praia. Então, Camboriú, qual é a população normal, a nativa lá? Deve ser quanto? Acho que é Cento e poucos mil já, pessoas, Eu tive lá na década de 70, que eram 25 mil habitantes. E não tinha toda essa população na praia. Realmente Camboriú hoje... Aliás, todas as praias aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, né? Ontem me ligou um amigo lá de Xangri-Lá, de Silvio, fica aí. Aqui, para disputar, comprar pão é uma disputa, é uma hora e pouco. Supermercado é 2 horas, quem não usa, por exemplo, o Zafari, antes de aqui fazer o seu rancho para ir para lá, o cara está ferrado, né? Simone Magalhães, obrigado pela tua presença, uma representante feminina e também daqui da vizinha Canoas. Né? Pois é, né? Terminamos o ano juntos, no último programa de 2019. Começamos bem, né? Começando 2020 com muita força, um novo ano, uma nova década. Espero que seja um ano que a gente possa só vir trazer notícias boas aqui. E feliz ano novo para toda a nossa bancada e todos os nossos colegas que estão em casa curtindo férias ainda. Com certeza. O Candiota já adiantou algumas coisas. Nós temos vários motivos para acreditar que esse seja um ano bem melhor do que foi o ano de 2019 e os anteriores também. Temos aí um novo governo que tem uma nova postura, né? Quer dizer, há muitas coisas já acontecendo. A gente tem passado aqui, ao contrário de muitos programas de televisão que tentam encobrir essas coisas, e uma parte, um segmento grande da sociedade que não vê coisas boas que estão acontecendo porque torcem para o Brasil dar errado. Porque eles só se satisfazem, eles só crescem na desgraça, e essa aqui é a verdade. Bom, eu quero, no começo do programa ainda, eu quero cumprimentar o chefe, diretor, nosso apresentador titular, José Silvas, que há 27 anos, completados agora, vamos completar em janeiro, está com este programa que é hoje um ícone do jornalismo do sul do país. Um programa com comentaristas que têm ideias, que têm conteúdo, que passam isso de maneira independente. Isso que é importante, um jornalismo independente para você. Quero cumprimentar todos, a equipe aqui da RDC TV, o nosso Márcio Irion, diretor aqui da RDC TV, a equipe técnica e principalmente, meus companheiros da bancada, a nossa produtora, a Andréia. Né? Pela dedicação, pela criatividade, pela amizade que nós temos pela Andréia, mas sobretudo pela sua competência em compor essa bancada. Não é fácil compor uma bancada num período como esse, né, Candiota? Não é fácil. Não tem ninguém na rua, né? Mas o André vai lá. Detalhe, o último programa do ano, nós estávamos aqui em 5, nós estávamos com a bancada cheia. A Andréia tem ela tem um poder de persuasão da gente, então beijo, Deia, que está aí atrás da câmera, que nos pilota, que é a nossa chefe. Com certeza. E em nome dos nossos telespectadores, eu quero já no começo do programa mandar um forte abraço, muito carinhoso para a Neoclécia e o Edilar, que são 2 empresários da área de gastronomia aqui em Porto Alegre, meus grandes amigos, uns camaradas aí que sabem trabalhar bem, têm uma clientela maravilhosa. Edilar e Neoclécia, um grande abraço para as filhas aí de vocês também, que o ano seja um ano glorioso para todos vocês
extensivo àqueles espectadores que estão nos acompanhando em toda a geografia do Rio Grande do Sul e no mundo inteiro, né? Porque hoje as plataformas digitais nos oferecem aí para o mundo inteiro. Bom, o programa sempre começa pelo esporte, mas o pessoal está de férias, né, ainda, né? Sim, O que há de novidade no teu Internacional? Sabes? Não tem muita novidade, né? Na verdade, o Internacional, assim como o Grêmio, está peregrinando aí pelas negociações aqui e fora do Brasil para tentar compor o seu time para o ano que vem. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? É inegável, todos nós sabemos, que o potencial dos dois clubes é muito parecido, né? Se não igual. Sim. Perfeito. Econômico, potencial, né? Força de torcida, de mobilização e tal. Eu quero entender o seguinte, por que o Internacional fica fazendo sistematicamente o discurso de que não tem dinheiro, que não pode contratar, enquanto o Grêmio está guardando dinheiro para comprar a arena? Quase comprou, bateu na trave, teve alguns problemas técnicos aí, do ponto de vista justamente da equalização, porque a gente sabe que a OAS, né, que construiu a arena, passou aí, fez parte da Lava Jato, outras coisas, ele tem garantias bancárias, mas vai comprar a arena, tá? E acho que compra em 2020, que talvez seja o grande feito, né? Talvez o maior de todos os feitos aí do presidente atual, tá? do Grêmio, que é o excelente presidente. Então, o que eu digo é o seguinte, o que diferencia uma instituição de sucesso de uma instituição fracassada é a gestão. Tá? Então, assim, no caso de um clube de futebol, tem que fazer a gestão técnica, administrativa, financeira e tem que fazer também, obviamente, a gestão política. O Grêmio, atualmente, ele está pacificado politicamente. Esse foi um grande problema do Grêmio no passado. Vários grupos políticos... E do Inter também, antes de 2002, ou 2000, né, que teve uma gestão lá que disse, olha, o Inter não vai ganhar nenhum título, mas daqui a 5 anos estará pacificado e recuperado financeiramente. Só que aí rachou, né? É. Tá? E rachou por quê? Rachou por interesses. Já visto o que aconteceu na gestão anterior. Tá? Então, assim, para mim o que diferencia os dois clubes é a gestão. O Internacional está tendo, ao que parece, né, e ao que vem sendo divulgado, muitas dificuldades em poder contratar para posições aí, sabidamente, né, precárias. E o Grêmio está esbanjando, está pegando atletas aí, ou pelo menos sonando atletas de outro nível, trazendo de volta alguns atletas que fizeram sucesso, como é o caso do Edilson, né, que está sendo recontratado pelo Grêmio, vão tentar liberar junto ao Cruzeiro. Hoje, para negociar com o Cruzeiro está fácil, né? O Cruzeiro está numa situação extremamente precária. Então, o que eu quero deixar claro aqui, só para finalizar nessa parte inicial, é o seguinte: enquanto o Internacional não se organizar politicamente, né, e também administrativamente, o resultado de campo vai ser esse resultado que a gente tem visto aí. Tá? Enquanto não se organizar, não vai para frente. O Grêmio está organizado, o Grêmio está estruturado, o Grêmio, inclusive, é político, né? O Bolzan foi prefeito de Osório, né? Osório, Tá? E tem um grande futuro fora do Grêmio, se quiser também, né? Vai ser um senador aí, né? Muito bem. Olha aqui, ó, Sucos Petri, a sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, e hoje, claro, Simone na mesa é sinônimo de Sucos Petri de laranja, né? Tu não gosta de uva, né? Sou alérgico à uva. Sou alérgico à uva, né? Mas suco de uva Petri, o laranja ou uva, é o suco de laranja 100% natural, sem adição de água, sem adição de açúcar e também de conservantes. Esteja sempre na companhia de Sucos Petri, porque ela vai melhorar ainda mais a sua alimentação, seu almoço, a sua janta, enfim. A gurizada gosta muito, meu neto de 3 anos adora suco Petri de laranja. Impressionante, né? Que caiu no gosto dele. E outra instituição importante aqui do nosso estado é o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, né, Simone? Uma coisa importante, e atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. Depois dessa mensagem que eu vou dizer agora do CIE, eu quero que a Simone comece falando sobre essa questão aqui. A Fundação Getúlio Vargas tem uma conjuntura econômica mensal que eu recebo, sou assinante, e nesta edição, Simone, a Fundação faz um trabalho muito grande, muito profundo sobre a questão da produtividade nos países desenvolvidos, fazendo essa conexão com o Brasil. Por exemplo, de 1982 para cá, o Brasil cresceu 0,2% na sua produtividade no trabalho, enquanto a maioria dos países desenvolvidos
esse índice foi de 1,6% a 2%, ou seja, nós estamos devendo muito ainda na questão da produtividade. Depois desta mensagem do CIEE-RS, nós vamos debater este assunto, contando também com o Cláudio Candiota e o Valdir Bianchese. Vamos acompanhar a mensagem do CIEE. Há 50 anos, o CIEE-RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIEE-RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, eu vou lançar os dados aqui para depois até ajudar, né, como subsídios, para que a Simone, o Candiota e o Valdir Bianchese também nos ajudem a interpretar um pouco isso aí, colocar um pouco de luz nessa questão da produtividade do trabalho no Brasil. O Brasil tem atualmente 11 milhões e meio de funcionários públicos, 11 milhões e meio entre federais, estaduais e municipais, 11 milhões e meio. O presidente Bolsonaro está querendo cortar cerca de 30 mil cargos públicos no governo federal. Tomara que a iniciativa também se estenda aos estados e aos municípios. E temos aqui um projeto, aí, depois disso aqui eu quero que vocês comecem pela Simone aqui. O projeto do deputado Fábio Branco, aqui da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ele é do PMDB, ou MDB hoje, o projeto número 94 de 2019, ele foi aprovado na Assembleia. Eu não sabia, fui buscar esses dados e hoje consegui. Institui a política estadual do empreendedorismo a ser desenvolvida nas escolas técnicas e de ensino médio do Rio Grande do Sul. Significa dizer o seguinte: a partir da aprovação desse projeto será estabelecido uma cadeira, digamos assim, o que é uma cadeira? Né? Uma disciplina, o termo mais apropriado, uma disciplina nas escolas técnicas e médias do Rio Grande do Sul, para falar sobre empreendedorismo, negócios. Simone Magalhães, isso ajuda a aumentar a produtividade, né? Não, ajuda sim. Acho que nós temos, o brasileiro ele tem um perfil bastante empreendedor e isso é muito bom. O que falta mesmo é organização, é gestão mesmo, porque tem muitas pessoas que são muito empreendedores, mas não são bons administradores. Daí eles empreendem e quebram seus negócios. Isso é muito comum aqui no Brasil. Com relação aos cargos públicos, né, que o Bolsonaro pretende cortar, eu acho que tem muito lugar que tem um excesso de pessoas, começando pelas câmaras de deputados, vereadores. Gente, esses cargos de CC, desculpa, mas não precisa esse monte de gente. Sim, eles têm que ter uns auxiliares, sim, concordo, mas não tanto. Então, eu acho que isso já são coisas que tem que ser cortadas. Se tem capacidade ociosa, tem que ser cortada. E muitos lugares que faltam pessoas, sim, deve repor pessoas, né? Principalmente na questão de segurança, que muita gente se aposenta e aí acaba faltando efetivo. Bom, falando também, pegando um gancho com isso, com relação à produtividade, né, que o Silvio estava falando, isso todos os anos a gente tem uma pesquisa com relação à produtividade das pessoas. Então, eles fazem o quanto o brasileiro que está em idade de trabalho, quanto ele é mais ou menos produtivo. Junto com essa pesquisa da conjuntura, também tem uma pesquisa da BBC, que eles traçam um paralelo onde eles mostram a quantidade de brasileiros que estão tendo acesso ao curso superior, que isso tem aumentado bastante, porque tem ProUni, tem FIES, muitas universidades têm bolsas. Então, assim, muita gente, muito mais pessoas estão tendo acesso ao curso superior. Mas o que isso reflete? Aonde isso está aparecendo nas empresas? Porque, justamente, se as pessoas têm uma formação melhor, elas precisam ter uma produtividade maior. Mas não é isso que acontece,
Tá? O que a gente percebe? Nós vemos assim, ó, uma curva ascendente de pessoas entrando nos cursos superiores todos os anos. É alto esse número. Mas, em contrapartida, isso não reflete na produtividade. Mas por que não reflete? Se as pessoas estão lá frequentando a universidade, estão se formando em curso superior. Porque tem muita gente que está dentro da universidade, não só da universidade, mas de cursos de pós-graduação, eles acham que para eles conseguirem um bom emprego, eles precisam ter um diploma. E não é o diploma, não é só o diploma. Tem uma coisa que chama-se conhecimento. E aí, como tu não vai para a universidade buscar conhecimento, vai lá porque tu precisa de um diploma, o que acontece? A produtividade não resolve. Então, eu acho que isso, assim, hoje falta uma coisa para o brasileiro, é ir buscar conhecimento, não é buscar diploma. Diploma tu bota na parede, enfeita a parede, legal, mas conhecimento. A hora que a gente começar a buscar mais conhecimento, se preocupar com isso, ter mais engajamento com a sua empresa, com o seu empregador, com certeza esses números mudam, mas isso é cultural. A gente tem uma cultura hoje de buscar, de ter formação superior. Eu quero dizer que eu sou doutor, que eu sou advogado, que eu sou médico, que eu sou engenheiro. Mas e onde está a produtividade disso? Eu acho que peca muito, sim. E essa coisa que tu tocas aí, Simone, na verdade, na universidade, tu vai buscar o conhecimento, mas, sobretudo, tu vai sedimentá-lo e aprofundá-lo a partir da Universidade Cláudio Candiota. Eu concordo com a Simone, mas nós também não temos universidades de qualidade. Eu vi o próprio Bolsonaro, em uma das entrevistas, dizer o seguinte: o Brasil não tem nenhuma universidade entre as 100 maiores do mundo, entre as 100 melhores do mundo. Então, o que se fez no Brasil desde que se implantou o socialismo? Se implantou o socialismo nas universidades, nas escolas de primeiro e segundo grau. Então, se não se ensinou matemática, física, química, a diferença hoje, para quando eu fiz o colégio, primário, secundário, que mudou de nome, escola, ensino médio, ensino básico, não sei o que, é uma coisa impressionante. Inclusive, eu percebi, porque eu fiz duas faculdades, eu fiz a faculdade de Direito e a faculdade de Administração, e depois anos depois fiz a faculdade de Direito. Eu notei uma diferença de postura incrível do aluno em relação ao professor. Na década de 80, quando eu terminei a minha primeira faculdade, lá no início da década de 80, o professor era Deus. Já quando, na década seguinte, quando eu fiz a outra faculdade, já havia mudado isso aí. E hoje o professor não consegue se impor dentro da aula porque o aluno não respeita o professor. Então, nós temos casos básicos aí, conhecidos, como o aluno pichou a escola, o professor disse: não, vai lá e pinta a parede que tu pichasse, a professora foi condenada. Eu me lembro porque eu contribuí, saiu uma campanha para ajudar a professora a pagar defesa. O valor do dano moral ao qual ela foi construída. Como tu disse, só no Brasil, onde não existe uma democracia. Isso é uma vergonha. Então, assim, a Constituição de 88, com todo respeito aos constitucionalistas e garantistas que a adoram, ela levou o Brasil à falência. É isso que aconteceu. Entre outras coisas, levou à falência do ensino também. Você criou um festival de direitos sem dar a fonte dos recursos, né, e liquidou o ensino no país. Quer dizer, o Brasil está em último lugar nas Américas em termos de ensino. É um horror. Então, se o resultado quer produtividade, se as pessoas não têm conhecimento, pelo amor de Deus, ninguém mais roda. Tem mais essa, inventaram uma história que ninguém roda no colégio. Pô, eu me matava estudando para não rodar. Eu só tirava 10 quando eu estava no primeiro ano, segundo, assim, no primário. Tá? E uma vez eu tirei 9,5, eu nunca mais me esqueci. Meu pai chegou e disse: o que deu errado aqui? Então, assim, os pais puxavam os filhos para estudar, etc. Mas hoje não se vê mais isso. Então, assim, como é que nós queremos ter produtividade? Aliás, a produtividade do trabalhador brasileiro é péssima. Se o brasileiro ganha pouco, porque produz pouco. Eu escutei uma palestra, agora não me lembro, o sobrenome era Iosp, eu só não me lembro do primeiro nome. Daniel? Eu acho que é Daniel. Daniel Iosp, sim. Ele fez uma comparação entre a produtividade do trabalhador japonês e do brasileiro.
não dá pra Enquanto o fazer brasileiro isso. produzia um carro, o japonês produzia 20. É algo assim, eu não me lembro dos valores, mas era algo extraordinário. Então, vai comparar. Eu tive na Coreia do Sul, por exemplo, tá? Passei uns dias lá em Seul, depois fui viajar pela Coreia do Sul. E fomos visitar museus. E eu e minha mulher escolhemos um sábado para visitar o museu, achando que era um dia mais tranquilo. Bom, estava lotado de pais com os filhos, escolas, professores com alunos, etc. Tal, até crianças. Vai no museu aqui ver se tem gente no sábado agora. Não, mas qualquer museu, tu vai no Museu do Louvre, tem crianças que mal sabem caminhar e estão lá, dentro do museu, sabe? Então, tipo assim, já coloca essa cultura Desde cedo. Desde cedo, entendeu? Coisa que aqui a gente não tem, né? Tem uma cultura muito forte no brasileiro, eu acho que tem que mudar, mas isso... Vai levar tempo. Essa questão da produtividade, a Simone, que é economista, sabe, ela começou no século passado, lá no começo, com o Frederick Taylor, chamado Taylorismo, né? Ele começou a observar assim, como as pessoas faziam, quantas pessoas trabalhavam aqui e ali, quando começou a indústria, digamos assim, a se desenvolver, ele começou a medir aquilo. Então, quantos trabalhadores eram precisos para fazer tal tarefa, as tarefas eram distribuídas assim. Depois veio o Peter Drucker, mais adiante, tal, com a administração, e mais recentemente, como foi citado aqui, os japoneses, que aí sim eles fizeram explodir, né, o sistema S, aquele dos japoneses e tal, que hoje são adotados no mundo inteiro. Valdir Blenquez. Sim, a questão é, evidentemente, que já foi dito, né, pela Simone, pelo Candiota, reforçado por ti, que a produtividade está diretamente associada com o fator educação. Tá? Produtividade significa fazer mais com menos recursos. Tá? Então, aquele que não tem uma capacitação, né, para realizar determinada atividade, ele vai demorar mais, ele vai consumir mais recursos e, por consequência, ele vai ser menos produtivo. Tá? Está totalmente ligado ao fator educação. Tá? Eu acho que vale a pena citar aqui, Silvio, assim, que houve no Rio Grande do Sul um movimento, né, encabeçado por um empresário chamado Jorge Gerdau, que foi o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Bem lembrado. Que trabalhou fortemente processos e que alavancou, né, em muito, tá, o processo tanto de qualidade do produto gaúcho, mas também trabalhou de forma muito forte a produtividade do trabalhador gaúcho. E o espelho para a criação desse programa foi o modelo japonês. O japonês, se conhece. Tá? Então, assim, eu lembro que eu trabalhava numa empresa de grande porte do setor siderúrgico aqui do Sul. E aqui, por exemplo, lá nos anos 80, o descarte, né, de peças era de um percentual, partes por 100. Né? Já nos anos 80, empresas similares, era parte por bilhão. Né? E aí o que aconteceu? Algumas empresas brasileiras, Gerdau, Ambev e algumas outras foram para o Japão tentar entender, né, aonde estava, qual era o fundo da bala. Qual é o segredo? Qual é o segredo? E aí descobriram que havia um aspecto educativo, cultural, O culto ao trabalho, o amor ao trabalho, que disciplina, é também que é uma coisa muito complicada aqui, e como tu disseste, né, complicou mais ainda nos últimos anos, até por conta do modelo que se implantou dentro das escolas da educação brasileira, e muito fortemente aqui no Rio Grande do Sul, que piorou drasticamente, né, a educação no âmbito do município, no âmbito do Estado, uma piora significativa. Hoje nós somos um Estado, nós estávamos na ponta do ponto de vista da qualidade da educação há alguns anos, hoje nós estamos lá para trás, né? Estamos entre os piores. Tá? Então é isso, produtividade é isso, quer dizer, então investimento em educação, disciplina. E só para fechar, eu acho que esse projeto do deputado Branco, lá de Rio Grande, é excepcional, né? Porque em realidade vai cada vez mais, independente da pessoa ter o seu negócio, hoje ela está dentro de uma empresa, ela tem que ser um empresário de si mesma. Então ela tem que saber gerenciar, atuar, fazer o empresariar, né? Mesmo que empregado, tá? Ela tem que se autoempresariar. Então tem que ter uma noção de como funciona o mundo, como funcionam as coisas, a importância do dinheiro, né? Antigamente a pessoa entrava numa empresa e ficava 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Hoje existe um dinamismo. Então eu saúdo esse projeto que foi aprovado na Assembleia, tá?
e que vai, junto com outras ações, talvez gerar um resultado aí no futuro. Com certeza. E para a formação e a sua informação de qualidade sobre temas políticos, sociais e econômicos, você encontra tudo isso em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina, pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagens e vídeos para o seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Faça você também isso e se informe e tenha conhecimento do que está acontecendo por aí. Tem acontecido muitas coisas e vão acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre a auxiliadora predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora é extremamente competitivo, mas a auxiliadora predial tem o pedigree da competência, da competitividade, da alta produtividade de sua equipe de funcionários. Auxiliadora predial. E a Algair Engenharia, o Fly Studios ali da Ipiranga 8339 é um empreendimento da Algair Engenharia e possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos. Bicicletário, salão de festas e coworking, espaços fitness, lavanderia e horta urbana são os seus diferenciais. Paredes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, proporcionando um maior conforto e tranquilidade aos seus moradores. Últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Aproveite e entre em contato com a sua imobiliária da sua preferência, da sua confiança, ou então ligue diretamente para o telefone 51 3339 1250. Estamos aqui ao vivo, são 19 horas e 27 minutos com o programa Atividade, o primeiro programa ao vivo, né? Aqui pela RDC TV de 2020. E, naturalmente, se você quiser começar bem, o Zafari tem a estratégia fundamental, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, o recado, reforço de novo, Cláudio Candiota, Valdir e Simone, o fato de que o pessoal hoje, sexta-feira, está saindo, muita gente está saindo agora para tirar as férias. Dê uma seguradinha, passe no supermercado Zafari, faça suas compras, vai tranquilo, bagageiro cheio lá e tal, não vai se preocupar, porque realmente comprar, sobretudo no final de semana, na praia, Simone. Olha, eu fui só pegar um gancho, eu fui só passar meia-noite do dia 31 no litoral. E a gente chegando na praia, passamos na frente do supermercado, mas tinha tanto carro, tanto carro, e eu lembrei, eu disse assim, isso me faz lembrar o que a gente sempre fala do Zafari. Antes de sair para o litoral, passa no Zafari, porque eu fiquei aflita só de pensar na quantidade de gente que tinha naquele supermercado. E por isso esta mensagem aí do supermercado Zafari, para você também, nesse aspecto, começar muito bem o ano de 2020. Vamos acompanhar. Eu não vou nem à praia. Aliás, Candiota estava pesquisando sobre a Constituição de 88 e lá no começo, quando se começou a falar, quando se iniciou a falar-se na necessidade de uma Constituição, era para ser feita por 11 notáveis, se não me engano. E aí, claro, os políticos entraram na jogada. E detonaram. Detonaram, viram uma oportunidade de fazer essa porcaria que fizeram, né? É verdade, a Constituição brasileira é uma porcaria. Começa que já tem 106 o Brasil emendas. está nisso aí por causa dessa Constituição. E não há saída que não seja fazendo uma nova. Mas quem vai fazer? Essa é a grande dificuldade. Porque pode sair pior. É? Quer dizer, com esse pessoal que está aí, esse Congresso que está aí, que aprovou muita coisa. Temos que considerar que aprovou muita coisa, que acabou o toma lá da cá, a compra de votos. A corrupção. Né? Então, aliás, 365 dias de governo Bolsonaro, não tem um escândalo com um ministro sequer no governo. Tem até o caso lá do ministro do Turismo, mas é a coisa anterior no governo,
Ele até falou de brincadeira que ia botar o ministro do pau de arara. É um certo exagero. Né? Mas a verdade é que ele mesmo declarou e o governo até agora... Nós estávamos já acostumados com um escândalo por minuto, porque não era nem por dia nos governos de esquerda, né? Nos governos socialistas comunistas. Esses dias até alguém falou, não, mas o comunismo não existe mais. Não, existe aqui. Existe em Cuba. Mas a semente existe. Que é o modelo. A não, semente o modelo, tá porque por que tu nunca votasse no Lula e tal? Porque o Adir, ele era admirador, era e é admirador do Fidel Castro, que é um ditador assassino sanguinário, que matou gente que não se sabe quantos, porque muitos morrendo comidos por tubarões, que nem se sabe onde é que estão. Né? Então, é difícil até contar corpos dos caras que fugiram de Cuba, mas a verdade é que estão milhões de cubanos fora de Cuba. Venezuela, outro regime admirado e defendido pelo PT e seus satélites, está destruída pelos comunistas. Como é que não existe? E mais, 4,5 milhões de venezuelanos já fugiram de lá. Se o regime fosse bom, estavam lá. Há dados mais atualizados, mais de 5 milhões. Já passou de 5 milhões. É porque é tão bom que mais 500 mil saíram enquanto eu li a última notícia. Entendeu? Quer dizer, é uma loucura. Então, agora, nós conseguimos passar um ano sem um escândalo de corrupção. Tá, mas vamos dizer, mas e o Flávio Bolsonaro? Isso é problema dele. É do problema do Flávio Bolsonaro. E não tem nada a ver com o governo Não Bolsonaro. tem a ver com este governo. Inclusive. Aliás, eu vou dizer, em tudo que aconteceu no ano de 2019, me parece que o inesperado foram os 3 filhos do Bolsonaro. Não sei se vocês concordam. Mas fora isso, aliás, não dá nem para comparar os filhos do Bolsonaro com os filhos do Lula. Acabaram de pegar o Lulinha. O Luleco é aquele camarada que ganhou 2 milhões ou 3 milhões para copiar um texto da internet e fazer um parecer, depois descobriram. Mas ele está solto. Aliás, o Lulinha também está solto. Aliás, agora ninguém mais prende ninguém no Brasil, enquanto não voltar à prisão em segunda instância. Então, assim, o Brasil vinha avançando nesse combate à corrupção. E apareceu o STF para trabalhar. Aliás, não foi o STF, foram 6 ministros do STF. Eles têm até te digo assim, se a gente for aprofundar na questão da Constituição, a Constituição deu margem a essa divisão no STF. Vocês não sentem um pouco de falta desses escândalos? Nenhuma falta. Nenhuma falta. Porque isso irrita, né? Quer dizer, tu vê um sujeito roubando desesperadamente, um sujeito que não sabe de nada, que está condenado a 20 anos de cadeia, é solto por uma manobra e sai atacando as instituições, o Ministério Público, o próprio STF que o soltou. Então nós ainda estamos no meio de uma confusão, ainda não temos instituições fortes. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão da produtividade, porque no Brasil, eu queria ter a opinião, Simone, e do Valdir e depois do Cláudio Candiota, que é o seguinte, né? Quem lê um pouquinho sobre o que a esquerda pensa, né? A esquerda não pensa. O que ela, enfim, ela tenta, né, articular é o seguinte: eles defendem que, como eles são contra o empresário, são contra o lucro, contra o capital, eles acham, e aí a questão da escola que eu quero colocar, eles acham que eles não podem preparar o trabalhador, o estudante, para servir ao explorador capitalista. Até por isso que eles estabeleceram o título daquele livro do Paulo Freire, esse imbecil que é copiado em tudo que é lugar aqui no Brasil, só fora daqui que não, que fez um livro chamado Pedagogia do Oprimido. Então eles estabelecem o seguinte: como é que tu vai te preparar para servir o capitalista, o explorador e tal, né, o opressor? Esta é a mentalidade que ainda está vigorando nas universidades, sobretudo, e nos colégios de classe média. Eu já cito aqui exemplos, já citei várias vezes. No meu neto tem uma escola que é quase 3 mil reais por mês, uma escola capitalista, e que lá os meninos às vezes saíam gritando Lula livre, né? E são contra o Bolsonaro, contra o capitalismo, ensinando isso para guris de 13, 14 anos. E aí que eu coloco, como é que nós vamos romper isso? O Valdir Bequese, contigo aqui, como é que vamos romper isso? Rompendo essas tradições, rompendo essas cadeias que ainda estão fazendo com que os nossos alunos sejam submetidos a isso. E aí? É o Gramsci, né? É o Gramsci, é uma teoria gramscista. Em realidade, o Candiota traz muito bem, né, que a gente teve toda uma estrutura
que, principalmente, né, por razão, né, foi trazido agora o Gramsci, né, aqui citado pelo Candiota, na verdade, isso foi um movimento articulado. Né? O Bolsonaro tem combatido isso, o ministro da Educação também, as universidades federais sofreram o primeiro impacto em relação à questão dos recursos, houve uma grita geral, porque dentro das universidades federais, inclusive foi dito, né, houve um aparelhamento das universidades, né, estava bom para aquela estrutura do jeito que estava. Tá? Obviamente que o professor, embora, né, Candiota não seja mais aquele professor do passado, que era venerado, mas ele tem um poder sobre os seus alunos de convencimento. Então, pega Porto Alegre, o ensino municipal das escolas municipais é vergonhoso. E eu já disse aqui no programa, dentre as capitais do Brasil, a maior remuneração é a remuneração do professor de Porto Alegre, do professor municipal. E estamos entre os últimos colocados em termos de qualidade de ensino, o que rompe com a lógica de que se pagar melhor educação. Não, que melhor educação é um sistema educacional adequado, que é o que nós não temos. Tá? Então, acho que isso tem que ser recuperado. Tá? Eu acho que isso é um processo. Em educação, os efeitos os resultados são colhidos a longo prazo, mas em algum momento tem que haver um processo de reversão daquilo que vinha sendo feito, tá? Para que nós possamos ter um país que acompanhe o mundo, porque esse é o problema. Nós ficamos para trás durante muitos anos. Eu nem coloco apenas a questão ideológica, mas uma série de situações que ocorreram aqui no Brasil, que fizeram com que a gente fosse ficando cada vez mais atrasado. No mundo da inovação, no mundo da tecnologia, isso significa um rombo absurdo que tem que ser recuperado. E eu acho, sinceramente, que esse governo federal e na educação, gente, não são iniciativas individuais que fazem a diferença. Na educação é política pública, isso tem que ser política de governo federal, governo estadual e também de governo municipal. Mas isso, para mudar, vai levar muito tempo. Sabe que eu estava me lembrando que em 2008 foi a crise do subprime nos Estados Unidos. Tsunami nos Estados Unidos, ela marolinha no Brasil. É impressionante que tem um imbecil que consegue dizer isso. E outros acreditaram. Né? Não, e tem gente que não. E o pior ainda, tem gente que acredita. E ainda tem, no mínimo, 30 milhões ou 40 que acreditam nessa coisa. Né? Porque eu entendo que esse imbecil é uma coisa, isso não é gente. Né? Mas o que fez, na época, o presidente Obama, quando deu essa crise? Ele disse o seguinte: nós vamos investir no ensino básico e na infraestrutura, como forma de retomar a economia. E olha, não há termo de comparação entre a escola pública americana e a escola pública brasileira. Se formos comparar, a escola brasileira não existiu, não existe, é fumaça, pó. Eu tenho uma sobrinha que estudou numa escola pública desde o primeiro ano, nos Estados Unidos. Entendeu? E ela se formou e ganhou bolsa de estudo, etc. e tal, se formou, fez mestrado, tudo nos Estados Unidos. Então, começou na escola pública. Quer dizer, lá tem escola pública de qualidade. Mesmo assim, em 2008, que providência tomou, entre as primeiras providências do Obama para reverter a crise do subprime? Investimento no ensino básico. Aqui é o que se ouviu, é a tentativa, inclusive, do governo atual, é investir no ensino básico. Está levando chumbo de tudo quanto é lado. O Weintraub, aquele que fala um pouco demais também, mas está tentando trabalhar. Como, aliás, todos os ministros do Bolsonaro. Lembrando que eu li, agora eu vou procurar para saber qual foi a revista, o Paulo Guedes foi considerado o melhor ministro da economia do mundo. Uma publicação internacional, agora não me lembro o nome. E, na semana anterior, o ministro Sérgio Moro foi considerado a personalidade da década. Eu acho uma das 50. Foi a The Economist, não sei se foi a The Economist. Eu não me lembro agora. Tá? Então é o seguinte, em um único ministério tem 2 caras reconhecidos no mundo. Olha o esforço. E tem um outro líder brasileiro que é considerado o maior ladrão do mundo. Ah, sim, tem isso também. É só botar no Google. O maior ladrão do mundo vai aparecer. Simone Magalhães. E aí, Simone? Eu queria trazer uma informação aqui também que eu acho bem prudente nessa questão.
Deixa eu só pegar aqui. Procura aí que eu vou fazer um brasileiro, o que o brasileiro produz em 1 hora, o americano produz em 15 minutos e o alemão e o asiático produz em 20. Um quarto, nós produzimos um quarto. Exatamente. E aí, assim, o que nós temos? Nós temos, além do problema do capital humano, nós temos o problema de tecnologia. A gente tem uma estrutura defasada que a gente depende muito do exterior para que venham essas tecnologias. Mas nem tudo está perdido. Por exemplo, nós temos 3 setores que a produtividade vem aumentando gradativamente. Um deles, a agricultura. Olha, o Brasil tem que levantar as mãos para o céu desse solo forte que nós temos, né, desse clima maravilhoso, porque se não fosse a agricultura, nós assim, teríamos quebrado há muito tempo. Mas o que acontece? A tecnologia, ela chegou com tudo na agricultura. Hoje, quando a gente vai na Expo Inter, chega a ser gratificante de ver todo aquele maquinário, colheitadeiras, uma tecnologia, uma coisa assim que a gente nem imaginava, né, que um dia poderia acontecer. E isso faz com que a produtividade aumente muito. Outra questão também, mercado financeiro. Isso um outro setor que a tecnologia ajudou muito na produtividade. Porque hoje nós temos as fintechs aos montes por aí. E a maioria dos bancos, as pessoas hoje não vão mais em agências, as pessoas usam aplicativos. Então, assim, a tecnologia tem melhorado muito a produtividade nos bancos. E também a indústria automotiva e a Embraer. Não podemos esquecer da Embraer, porque a Embraer é um símbolo brasileiro de produtividade, uma empresa pública que deu certo, né? Eu sou muito a favor das privatizações, mas temos que dizer que tem muitas empresas que deram certo. Porque foram gerenciadas do ponto de vista privado. Por gestores. Gestores privados. Sim, a Embraer foi uma empresa que não tinha aquela coisa de indicação política, não. A Embraer teve bons profissionais trabalhando lá. Um dos grandes problemas que tu coloca aqui, eu acho que todo mundo aqui concorda, é essa questão que tu falou aí, indicação política, né? Então, na medida em que nós tivermos menos isso, quer dizer, menos dependermos dos governos e principalmente dos políticos, nós vamos ter um caminho aí a perseguir, né? A conquistar maravilhoso. O Osiris Silva foi o Osiris Silva, principal, primeiro presidente. Eu não sei, desculpa. Eu não sei se esses dias eu assisti um programa que era só sobre aeronaves e tudo mais. E eles mostraram, uma parte do programa era mostrando a Embraer, os simuladores de voos, como que funciona toda a produção até a entrega do avião. Gente, é uma coisa fantástica. A tecnologia, o procedimento, que tu nem acredita que aquilo já foi uma empresa pública. É verdade. Eu quero só lembrar o seguinte, que eu acho que a gente falou bastante aqui do ponto de vista da produtividade ligada à educação, que a gente tem um modelo educacional talvez muito contaminado ideologicamente, que esteja comprometendo o nosso futuro. Mas eu quero lembrar o seguinte, nós temos também uma infraestrutura social muito complicada e muito complexa que requer investimento. Muitas crianças no Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, fazem a sua única refeição na escola. Então nós temos uma série de problemas sociais, tá, que ao mesmo tempo em que nós temos que desenvolver um novo processo educacional no país, nós temos também em paralelo que começar a resolver essas questões que também auxiliam. Sabemos de crianças que vão para a escola, para os ciclos iniciais, com muita dificuldade de aprender, justamente por conta da falta de alimentos adequados. Então, assim, nós estamos... Um número de desempregados nesse momento no país, né, pais de família, extremamente expressivo. Tá? Então, assim, a educação ela é muito complexa, ela é multifatorial. Não é apenas um fator que vai fazer, não é apenas magicamente, se nós pudéssemos mudar a mentalidade, o modelo, né, ideológico, que nós faríamos que tivéssemos uma educação qualificada. Não, existe um conjunto de fatores sociais que impactam diretamente no processo. A Simone trouxe há pouco tempo a questão das universidades.
As pessoas chegam hoje nas universidades, lá os professores das cadeiras iniciais, eles têm quase que recuperar, né, conteúdos, né, básicos. Não, universidades, por exemplo, a Unicinos tem uma área de ensino propulsor. O aluno chega lá com deficiência nas principais disciplinas, vai para o ensino propulsor, porque não tem condição de chegar na universidade, ir para uma sala de aula e já sair no ritmo. Vai ter que diminuir o nível da sala, da turma, entendeu? Então, para não prejudicar os demais, o aluno uma reciclada. Exatamente. A revista que elegeu o Paulo Guedes o melhor economista do mundo neste ano, que passou, 2019, foi a revista Global Markets. Fiquei devendo a informação. Perfeito. Que é uma revista americana que circula durante aqueles eventos do Fórum Econômico Mundial, etc. Aliás, falando na norte-americana, eu me lembro que aí você falou em educação e miséria. Quando começou o governo John Kennedy, em 61, ele contratou para ser assessor dele, veja bem, Milton Friedman. E aí o Friedman fez o seguinte: o Friedman é o pai da escola clássica de economia e tal, um dos Prêmio pais, Nobel de Nobel Economia. E o que ele fez? O Kennedy se reuniu com ele e, olha, o grande problema americano ainda era a questão do desemprego e da miséria. Aí o Kennedy lançou 2 grandes programas, a Aliança para o Progresso, para que os Estados Unidos também pudessem auxiliar os países da América do Sul, e criou um programa para a erradicação da miséria. E aí, naquilo que tu colocasse aí, eles chegaram à conclusão seguinte, através do Milton Friedman, fez um estudo, que era preciso criar o chamado, e foi ele o primeiro economista a criar isso, imposto de renda negativo, ou seja, aquelas pessoas que não tinham renda, o governo transferia essa renda com a condição, e aí a diferença em relação aos programas de imposto de renda negativo no Brasil, como o Bolsa Família, de que as pessoas usassem aquele dinheiro para ser um degrau para poder prosperar e progredir, sair da miséria. Então, a questão de entrada, tudo bem. A questão é a saída da miséria. Mas esse é o grande desafio. Eu quero recuperar uma situação assim. Isso aí começou lá no início do governo Lula, né? A questão do Bolsa Família. E houve eu não sei se seria exatamente o mentor, mas a pessoa que conduziu isso aí era um empresário muito conhecido até pela sua atuação social, chamado Oded Grajew. Tá? O Oded, e o programa tinha essa perspectiva. Na verdade, ele é um programa de promoção social no sentido de impulsionar as pessoas para que elas pudessem, a partir de um determinado momento, pelas suas próprias forças, então aí se tornarem autônomas, né, independente do programa. O Oded saiu decepcionadíssimo com o Lula, era um parceiro do Lula no início, tá? Como muitas pessoas, inclusive, né, que fizeram parte, saíram decepcionados porque perceberam... E era para manter permanente, para... Exatamente, que o objetivo era outro. Manter os caras escravos, né? Escravos, reféns do sistema. Bolsa Família, e aí tem um outro aspecto que tem a ver também, que é cultural, né? De onde saiu o dinheiro? Das fraudes que foram descobertas no Bolsa Família. Dentro do próprio sistema e com o mesmo recurso, eles conseguiram dar para aqueles que não eram fraudadores 4 milhões fraudados. Quer dizer, então é uma vergonha. No Brasil é aquela história do echa la lei, echa la trampa, né? Às vezes logo encontram uma maneira. Então, poxa, bota uma gangue de esquerda no comando do país, eles conseguiram transformar o Brasil numa máquina de roubar, né? É uma máquina de... É uma coisa impressionante. E exportaram para 12 países sob o comando da brava Odebrecht. Com certeza. Aqui, 24 graus centígrados a temperatura, caiu um pouquinho, 2 graus em relação ao começo do programa. Lembrando que a Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, e reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza absoluta de um futuro tranquilo. E vamos falar um pouquinho de vinho. A época do vinho ainda não... Essa época ainda o cara pode festejar agora, fim de semana e tal, né? Festejando a entrada do ano novo. E você sabe que economiza com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. São mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Passe em uma das lojas e confira. Nós temos aqui na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, está aí a fachada da loja para vocês. E também na Alameda Alípio César, número 203, no vídeo para vocês conferir. E lá ainda, claro, no Meu Menino Deus, na Getúlio Vargas, 1135,
uma loja especializada, loja Vinhos do Mundo. O pessoal atende lá com muita cortesia, o pessoal conhece bem o vinho, né? E pode atendê-lo da melhor maneira possível. E sobre vidro, a Vidrobox, claro, a qualidade do vidro desde 1971. A Vidrobox dando aí a qualidade do vidro que foi criado lá ele foi descoberto pelos fenícios há 7.000 anos, né? Os fenícios que descobriram o vinho. Temos lá na Vidrobox vidros para envidraçamento de fachadas, lisos e impressos, curvos ou planos, portas com molas hidráulicas, portas automáticas, enfim, tudo que você precisar para a sua obra, para emoldurar, né, com o vidro, que tem uma utilidade extraordinária em relação hoje à construção civil. E vamos falar um pouquinho do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Nosso Banrisul, que esteve naquela promoção, Simone, que aí proporcionou que as pessoas que estivessem endividadas com o banco pudessem fazer o 0 a 0. 90% de desconto e mais de 280 mil correntistas de todo o Brasil acabaram acertando a sua questão com o seu banco e hoje estão aptos aí a voltar no mercado de crédito para reativar um pouquinho mais a economia. Vamos às mensagens, a nossa mensagem especial do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Aqui podia estar um pouco mais gelado aqui o estúdio, que tem um pouquinho calor. E a Simone agora está a nossa matadora de mosquito aqui, né? Os mosquitos estão voando por aqui. Simone, continua nessa obra aí, porque... Não, eu tenho muita alergia. Essa mosquetama aí não está fácil, não. Não sei o que aconteceu com o nosso estúdio hoje. Olha aqui, o governo está comprando nova briga aí com as universidades. Eu gostaria de colocar essa questão em pauta. Já não é uma questão assim atual, né? Mas é deste mês ainda passado, depois de 10 de dezembro, em relação à escolha de reitores das universidades federais do Rio Grande do Sul. O governo está mudando aquela questão da participação equalitária dos professores, do corpo docente, corpo discente, etc. e tal, para uma coisa, eu acho que mais alinhada com a realidade, né, o Candiota? Me parece que sim, especialmente porque o PT é contra. Se o PT é contra, é bom para o Brasil, é bom para as universidades. Isso aí, é verdade. Toda vez que você tiver alguma dúvida sobre determinada medida, veja a posição do PT e de determinados ministros do STF, assim por diante. Esse é um caso, né? Outro é o juiz de garantias. Vai ver quem é que é a favor do juiz de garantias. Todo o judiciário é contra. A Associação dos Juízes é contra, a Associação dos Magistrados, todo mundo é contra. Quem que é a favor? Os mesmos 6 ministros do STF, o PSOL, o PT. Então, se essa turma diz que é bom, é ruim. Então, assim, vê quem é que é contra essa medida, essa mudança das universidades, que estão totalmente aparelhadas, tanto que a produtividade foi para o espaço, né? Porque não se ensina nada nas universidades, em algumas, não em todas, né? Mas virou uma máquina de produzir militantes nas escolas, nas universidades. O Brasil está em último lugar na educação. Pode ser esse o resultado, é a mesma situação dos países socialistas. Me parece que em educação o Brasil está perdendo até para a Venezuela, de tão ruim que está. Então é isso aí, tem que mexer nesse abelheiro. Mas não vai ser fácil, hein? Porque essas universidades estão muito aparelhadas, né? Muito aparelhadas. Vamos ver se transformamos as universidades em institutos de ensino. De excelência, né? Como é em qualquer lugar do mundo. Como né? é em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo. Bom, tem uma outra informação aqui, que lá já no mês de dezembro, no começo, depois do dia 20 de dezembro, que saiu aquela pesquisa, dia 24 e 25, poxa, que notícia para o Natal, hein? Números mostram a disputa em Porto Alegre. E nessa pesquisa aí, o pessoal da esquerda está liderando aí, a Manuela Dávila, a Rosário, Juliana Brizola e tal. Claro que essa é uma primeira pesquisa, eu acho que Porto Alegre não vai cair de novo, né? Na conta dos vigários, né? Bom, se essas pesquisas fossem válidas, o presidente era um Haddad, né? Então, e até a Datafolha disse que o presidente perderia em todos os cenários. 90% de chance de perder. Então, eu
Não estou nem aí para essas pesquisas. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas vai aí, ter gente boa. Vai ter gente boa É. na eleição. Nós temos bons candidatos. Nós estamos falando de possibilidade de 20 candidatos, é isso? Não sei, é em torno disso. É, né? um Nós monte. estamos falando de 10 meses antes, né? Eu concordo com, de certa forma, aí, acho que o candidato, às vezes, ele dá uma radicalizada, né? Mas é realidade. É fato, né? Histórico, Não, nesse caso. quer dizer, radical se eu tivesse, não, é minha opinião. Não é minha opinião, é um fato. Né? Quer dizer, os institutos de pesquisa diziam que 90%, todo mundo ganharia do Bolsonaro no segundo turno. Isso, todos os institutos de pesquisa diziam isso. Agora é preciso, candiota, tu é um cara muito prático também, então é preciso que as pessoas, você que está assistindo aqui o programa, pense o seguinte. Eu faço uma questão. Será que Porto Alegre teria, Simone, Valdir e Cláudio Candiota, Porto Alegre teria feito aquela orla do Guaíba, não tivéssemos eleito Marquesan ou outro candidato fora da esquerdopatia aí? Duvido que ele tivesse deixado isso. Duvido que lá perto do Barra Shopping... Lá, Mas tenho que reconhecer que começou no Fortunati. Não, mas é que o Fortunati deu um pouco de liberal. O Fortunati tinha saído da esquerdopatia, né? Sim, hoje ele saiu do PT. Saiu do PT, então, mas de qualquer maneira ele teve uma luz, né? Alguém que iluminou ele do outro lado e ele acabou cedendo para isso. Quer dizer, é inadmissível que Porto Alegre... Como é que é o nome daquela curva lá do Barra Shopping, né? Que ali está se fazendo um grande empreendimento. É onde era o estaleiro, o estaleiro só. Ali naquela curva ali, a esquerdopatia sempre foi contra que aquilo tinha que ser preservado. Olha o que está saindo de lá, uma área maravilhosa, com parque de diversão, lá com lugar para as pessoas frequentarem, com empreendimentos, dando emprego, fazendo com que aquela parte de Porto Alegre se assemelhe, por exemplo, que há no Nordeste. Nós achamos que nós somos politicamente evoluídos, mas vamos lá ver no Nordeste o que acontece. Qualquer capitalzinha do Nordeste, sem menosprezar o nordestino, qualquer capitalzinha do Nordeste dá de banho em Porto Alegre. Aliás, eu quero aproveitar, já que falei no Fortunati, para reconhecer que o Fortunati foi um grande parceiro na nossa luta em defesa do Salgado Filho. Porque, primeiro, ele abraçou a luta desde o começo. Né? Se não fosse ele, talvez a gente não tivesse conseguido ter o aeroporto que nós temos hoje, ainda falta a pista, é verdade, mas ele foi um dos que muito batalhou e, por incrível que pareça, ele conseguiu, junto a Dilma Rousseff, assim, deu a luz na Dilma, não se sabe o que aconteceu, baixou o espírito desenvolvimentista durante 30 segundos e nesses 30 segundos o Bolsonaro convenceu a Dilma de separar o edital, porque o edital... O Fortunati conseguiu convencer a Dilma, porque no edital... Estava escrito o seguinte, quem viesse aqui licitar a concessão do Salgado Filho, né, ele teria que se comprometer a construir outro aeroporto. Sim, isso, você sabe em quantos lugares aconteceu no planeta? Em nenhum. Só aconteceria no Brasil. Não existe você fazer a concessão de um aeroporto e obrigar o concessionário a construir outro. Eu falei com os alemães da Fraport, eles disseram, mas aí não teria licitante nenhum. Eu acho que o que aconteceu com o Fortunati, com a Dilma... O Fortunati, ele foi cirúrgico, ele pegou a Dilma, ele viu, ela está inteligente, pá, pegou. Não, pelo contrário. E em seguida passou. Deu uma pane mental, ela não vai ser inteligente nunca. Sim, mas ela ficou naquele segundo. Deu uma pane mental nela, deu uma pane mental nela. O grande mérito do Bolsonaro... Tu acha que ela será inteligente algum dia? Não, o grande mérito do Bolsonaro foi ter aproveitado esses 30 segundos da Dilma, ela chamou o ministro da área, atende aqui o Fortunati, pum, o Fortunati resolveu. Olha aqui, vamos falar de coisa boa. Barranco, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo lá a Protásio Alves. Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados, estacionamento e manobrita. Diz, Simone, que qualquer dia o Valdir vai nos convidar para chegar no Barranco. Já estão convidados. Ó, viu? Só escolher um dia aí. A Simone que está muito ocupada lá na sua cidade natal. Tu é na cidade de Natal, Canoas? Eu sou canoense, nascida em Canoas. Que legal. Olha aqui, ó, com R$ 47,00, você absolutamente não contrata uma palestra motivacional, mas contrata o Plano de Saúde Empresarial CCG e mantém seus funcionários absolutamente sempre motivados. Ligue para 3287-9220 e contrate planos a partir de 2 pessoas. Centro Clínico Gaúcho, vamos ver a mensagem do Centro Clínico Gaúcho, que está aí preenchendo, né, uma lacuna extraordinária que tem nesse mercado de saúde, porque, afinal de contas, nós sabemos que os governos não atendem, não correspondem às necessidades da população, seja em nível municipal, estadual ou federal. Então, empresas como o Centro Clínico Gaúcho acabam preenchendo essa lacuna e nos trazendo essas vantagens. Acompanhamos, então, aí a mensagem do Centro Clínico Gaúcho.
Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Bom, eu quero chamar a atenção de um telespectador em especial, Tony Blair. Atenção, Tony Blair. Cobasi, com 34 anos de liderança no varejo pet. Tem que explicar quem é o Tony Blair. Tony Blair é o cachorrinho da Simone, que sempre assiste o programa. Tony Blair foi o primeiro-ministro da Inglaterra e, como uma boa economista, meu cão tem o nome de... Não, se eu tivesse uma cachorrinha, eu chamaria Margaret Thatcher. Ela é Margaret Thatcher, que o primeiro-ministro dela é o Tony Blair. Ela é a Margaret Thatcher. Eu sou. Tá certo? Ela é Margaret Thatcher. E por isso que botou o nome de Tony Blair, que era o primeiro-ministro dela. Corretíssimo. Com 34 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais aqui no Brasil. 78 lojas em todo o país e agora 5 lojas aqui no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e os seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa extraordinária experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Realmente o shopping, o Cobasi, né? Cobasi ali no Praia de Belas e também no Barra Shopping ali, realmente são sempre muito bem frequentados, porque a cachorrada que tem no Menino Deus, o pessoal cuida bem da cachorrada ali, está sempre frequentando lá com seus animais de estimação a Cobasi. Mas eu quero lembrar também que nesta época do ano, passaram Natal, Ano Novo e tal, mas sempre é tempo de festa, o pessoal está de férias e tal ali, e de repente, Valdir, tu te passa, bebeu demais, comeu demais, não deu certo, o que acontece? Olina. Como faz o Bernardoni. O Bernardoni levou um estoque grande de olina, porque sabe, ele abusa sempre, né? Ainda bem que não tem o jogo do Grêmio, porque quando tem o jogo do Grêmio, para secar, ele bebe todas, e depois passa mal e olina que resolve. Mas qualquer problema de indisposição estomacal, olina resolve. Há séculos. Olina é uma das empresas centenárias aqui do Rio Grande do Sul, um estado que, eu já dei esse dado aqui do IBGE, é o estado em que há maior número de empresas centenárias no Brasil. Isso é um motivo de orgulho nosso, até porque nós temos também aqui uma longevidade dos humanos maior, principalmente ali em Veranópolis, que é a capital nacional da longevidade. E a Olina é da minha terra, né? Olina é canoense. Canoa só dá coisa boa. Esse negócio da longevidade, acho que eu já dei esse dado aqui no programa. Das 10 cidades mais velhas do Brasil, 9 estão aqui no Rio Grande do Sul. E a cidade com maior longevidade é... Veranópolis. Veranópolis, né? Também aquela cidade é assim, né? O pessoal lá se exercita. Nós estamos bem de longevidade aqui no programa também, né, Tia? Tem gente... Sem dúvida, tem gente que está... tem gente que representa bem o Rio Grande do Sul aqui, né? Até o Beto Tormes ali, é um camarada que está chegando lá, né? O Beto Tormes é um grande... Nosso grande câmera. Ele está morando em Veranópolis, né? Com a idade que tem 52, mas vai passar a cachorrada para outro. Como diz esse é gato. 70. Esse é gato. Não é 52, é 70 anos. 72? Deixa eu dar um dado aqui. Eu pensei que era 50. Eu também achei que era 30. Foi feita uma pesquisa aí agora, recentemente, um ano depois dos governadores terem sido eleitos, em todos os estados, do percentual das promessas cumpridas, vocês chegaram a ver. 39% a média. Eu vi, 39%. Em alguns lugares, 18%. 18%. Tá? E aqui no Rio Grande do Sul, nós chegamos no mês no qual o nosso governador vai colocar os salários em dia, que agora, né? Sim, a partir de janeiro. Um ano, né? Que iria colocar. Acho que vai, né? Vai acho que não vai. Não vai. Não, acho que não Pela vai. promessa vai. Ele deu uma entrevista anteontem que não vai, porque não. Claro. Não era só fluxo de caixa, então? Claro, não é tirar a bunda da cadeira e fluxo de caixa. Então, isso é uma coisa pedagógica, né? Nós temos que ver que as pessoas têm uma realidade. Eu sempre digo assim, o prefeito, o governador, que são os casos mais graves aqui próximos, eles não estão atrasando o salário porque querem atrasar. Claro. Porque são cruéis. Não vou fazer. Não, é que é a realidade do Estado. E quem mais reclama isso são as grandes corporações, patronais inclusive, e o judiciário, que aqui toda a estrutura judiciária, nada contra o judiciário, mas
O judiciário é hoje aquele que mais abocanha a fatia maior da renda do Estado. Quer dizer, e eles não abrem mão disso. Quer dizer, aí o problema não tem como arrecadar mais, mas tem como redistribuir o que se arrecada entre as camadas do funcionalismo. Enquanto isso, não vai dar. É que o sistema faliu. Então, claro, modelo. o sistema faliu. O modelo está liquidado. Como tu te falaste, teria que fazer uma outra Constituição, o que é um risco muito grande, um perigo enorme. Então, porque não se sabe quem faria essa nova Constituição. Então, nós estamos assim, numa situação muito, muito delicada, muito difícil, de solução mais complicada ainda. Porque tu tens que resolver o problema com as regras do jogo, levando para o lado contrário. Quer dizer, é uma Constituição socialista. Eu escutei uma entrevista do Bolsonaro dizendo, não, nós vamos resolver daqui para frente. Então, assim, nós vamos ter que pagar essa conta do passado. Então, assim, o que teria que terminar? Estabilidade no emprego, direito adquirido. Não é? Olha que bronca. Só uma nova Constituição para isso. A reforma administrativa vai encaminhar. Tu não pode demitir? Tu não pode demitir? Sim, mas agora tu conserta daqui para frente. Então, assim, quem está. Os próximos que entram... Então, foi isso pelo menos é a tentativa, né? Claro que são emendas da Constituição, né? A Constituição vai acabar tendo mais emenda do que artigo. Né? Perfeito. Mas não tem? Ainda não. Estamos chegando lá. Está chegando. Eu quero dizer uma coisa assim, eu sou fã do governador Eduardo Leite, do modelo de gestão que ele está implantando, porque eu estive lá, tá? E sei do trabalho e da seriedade dele. Agora, é inegável que o impulso, quem elegeu a diferença na eleição foi o funcionalismo público, que acreditou nas promessas do candidato, então candidato Eduardo Leite. Né? E agora há uma decepção generalizada no funcionalismo, porque não vai cumprir. Mas era apenas olhar minimamente para a situação, porque dava para ver, não tem como. Outra coisa que não vai cumprir, prometeu que ao final do ano que vem, só 2 anos vai manter a majoração do ICMS. Não vai cumprir, vai ficar pelos 4 anos, já vou dizer agora. Com certeza. Ele não vai abrir mão porque o governo não pode abrir mão de receita. Mas ele não consegue enxugar o Estado, não consegue cortar despesa. Porque a regra joga contra. A regra joga contra. E isso em todos os níveis, né, Simone? Todos os níveis, municipal, federal e estadual. Com certeza. O pessoal... são medidas impopulares. Né? Então, quando tu vai cortar cargo público, é impopular. Olha a confusão que deu quando queriam fazer fusão de alguns municípios porque não se sustentam. Tem município que é menor que muitos bairros de cidades grandes. Não se sustenta, não gera nada, ele está sempre esperando dinheiro vindo do Estado. Agora, o Estado está quebrado. Para mudar essa regra, por exemplo... adotar a regra que é adotada no mundo. Municípios até 100 mil habitantes, prefeitos e voluntários, prefeitos e vereadores são voluntários. Era assim. A Constituição de 88... Agora, quantos municípios brasileiros têm menos de 100 mil habitantes? Mas eu até... Deve ser a maioria. Claro, com certeza. Eu não sou contra que o prefeito receba, entendeu? Porque essas pessoas, elas trabalham, entendeu? Eu não sou contra. O que eu sou contra é o fato desses pequenos municípios estarem aí sobrevivendo, e muitos deles são cabides de emprego, as pessoas só têm a prefeitura para trabalhar. E num outro lado, tu pega, que eu gosto muito de citar, Triunfo. Triunfo deveria ser um município modelo do Brasil, porque ele tem a maior arrecadação per capita. E é uma sucata de tanta roubalheira. É para ver que não adianta. Não, e todos os prefeitos de Triunfo, todos eles foram condenados e estão presos. Isso mostra o que é uma administração, né? Não, e se fosse... um horror, como eles lá, o Triunfo tem menos de 100 mil habitantes, se fosse em qualquer outro país onde vigorasse a democracia, o que não é o caso ainda no Brasil, né? No Brasil se resolveu uma parte do tripé. Quantos minutos? 1 minuto? Não, mas então eu não vou nem concluir meu pensamento. Candiota, então, e nem falamos na questão do ataque lá, o terrorista aquele. Lá. Mas de qualquer maneira, isso aqui ainda vai ter muito desdobramento a partir de agora, né? Porque foi o estopim agora, né? Agora, daqui a pouco, vai ter desdobramento. Inclusive com reflexões, com reflexos e reflexões aqui dentro do Brasil. E foi uma operação igual a que liquidou com o Osama Bin Laden, que era outro terrorista. Esse sujeito que morreu, que é o tal do general, é um criminoso, assassino, criminoso de guerra, um líder terrorista, que numa operação cirúrgica, o cara estava operando no Iraque, com uma operação com drones,
acabou com ele mais meia dúzia. O mundo não perdeu nada, acordou melhor hoje. Com certeza. Candidato, obrigado pela tua presença, Valdir Benquese, Simone Magalhães. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma boa noite de sexta-feira, bom descanso, um bom final de semana. Segunda-feira, encontro aqui na RDC TV às 19 horas, no Atividade nos seus 27 anos. Até lá!